por esse canal de mensagens de amor e esperança, onde Cry é o nosso tema principal. E hoje eu trago para vocês mais uma mensagem fantástica de Cry, canalizada por Lee Carroll e traduzida pelo nosso amado Gustavo Amorim. Essa mensagem fala principalmente sobre o poder e a verdade da sincronicidade. Cryo vem nos falar que nessas novas energias, muitos potenciais estão sendo despertados, que nós precisamos abrir a nossa percepção para entender que existe uma única fonte criadora em todo o universo, que nós nunca estamos sós e que a nossa família não é somente essa física, é uma família muito maior, é uma família universal, que nós temos que abrir a nossa percepção para entender e aceitar isso. E que se você precisar de alguma validação, algo que você acha que não seja real, que você peça ao seu coração que você vai obter a resposta. Quem vai responder é a acuidade akáshica, mais conhecida como intuição. E principalmente, ele nos diz que não existe sorte, e sim a sincronicidade, uma palavra muito conhecida por todos nós. O que tem que acontecer, vai acontecer, desde que seja para te levar à meta estabelecida por você mesmo, muito antes de nascer. Este é um processo não linear e sim conceitual e quântico. Ou seja, é uma mensagem belíssima, fantástica, poderosa e que vai levar você a um processo de reflexão, o que é importante, e vai favorecer a sua abertura de consciência. Espero realmente de coração que vocês possam absorver essas energias, como o Cry mesmo sempre diz, não importa quando e aonde a mensagem foi dada, a energia é sempre do agora. Então aproveite essas energias que vão estar vibrando, como o Cry mesmo fala, ele sabe quem está ouvindo, ele sabe quem está lendo, ele sabe quem somos nós. Eu sou o Júnior e sejam muitíssimo bem-vindos a esse canal e essa mensagem de hoje. Namastê. Greetings, dear ones. I'm Cryon of Magnetic Service. Novamente, meu parceiro dá um passo para o lado. Nós já descrevemos antes um processo que honra o ser humano. Um processo que requer que o ser humano permaneça onde ele está e compartilhe a experiência para que ele possa senti-la e conhecê-la, mas ele se remove do portal tridimensional da glândula pineal, pois nos momentos em que isto acontece, não é mais uma glândula. É um portal multidimensional, metadimensional, que permite o que é a fonte criativa dentro de você expandir-se. É canalização, está disponível, sempre esteve. Nesta nova energia, no entanto, está disponível para a nova informação, os novos pensamentos, os novos processos que estão vindo na sua direção. E antes de começarmos a mensagem, e qualquer coisa que for ensinada, e qualquer combinação, eu apenas quero tomar um tempo. Qual é a sua percepção do que está acontecendo aqui? É possível que há uma fonte inteligente em seu universo, em sua galáxia, que ajuda a colocar junto o que você vê aqui? É possível que há um plano benevolente para os seres humanos, porque o ser humano é parte desta fonte criativa? Será possível que você nunca esteja só? Eu já disse essas palavras por muitos anos. É possível que a família seja um pouco diferente do que você imagina? Talvez seja até mesmo maior do que você pensa. Será possível que a mensagem que estou prestes a dar é literal, verdadeira, vindo de uma fonte que nós dizemos não ser do corpo desse ser humano?
Demorou bastante tempo para ele compreender que não há truque aqui. Demorou bastante tempo porque a caixa com a qual ele veio disse que a caixa dizia que haveria consequências para aquilo que ele estava fazendo. E que Deus não falava para os humanos dessa forma. Isso deveria ser um truque. E que a escuridão do planeta desejava invadir a sua alma. Ele aprendeu rapidamente que todas as vezes que ele abriu essa glândula e a pineal, tornou-se o portal para o eu superior. Ele então recebeu o amor de Deus. É tudo que ele recebeu e é puro. A coisa mais pura que ele jamais experimentou sempre foi a mesma. Nunca se disfarça, nunca é parcial, nunca diz ao ser humano para fazer coisas fora de integridade, sempre é congratulatória. Mais do que benevolente é a família. Nunca muda. Há 23 anos, nunca mudou. É assim que deveria ser, meus queridos. Se vocês precisarem de algum tipo de prova de que isso é real, talvez, apenas talvez, você possa abrir aquela parte do seu coração onde você tem a habilidade para abrir e dizer: eu gostaria de sentir algo, talvez eu gostaria de alguma validação dentro de mim mesmo de que isso é correto, e então você começaria a sentir os arrepios que você apenas recebe quando você sabe que a verdade está sendo revelada. E a verdade é que eu conheço você, eu conheço suas vidas, conheço aquilo pelo que estão passando. Velhas almas, vocês são conhecidas para mim. Nós estivemos tão juntos. Você não viu o meu nome e minha face, mas estou com você o tempo todo. E quando eu digo eu digo a comitiva que pode ser trilhões, sabendo quem vocês são, que estão de pé junto a vocês nos momentos mais difíceis que tiveram, através das lágrimas, da tristeza, e celebrando naqueles momentos onde você escolhe celebrar a vitória. E às vezes a vitória é saúde, e às vezes a vitória é soluções para os problemas que vocês têm durante uma vida. Nós sabemos quem vocês são. Vocês nunca estão sós. Há um sistema que meu parceiro ensinou a respeito por anos, tem ensinado por anos. É um sistema que nós mencionamos em incontáveis canalizações, mas nós nunca nos dedicamos uma canalização para esse sistema da forma como fazemos hoje, que inclui a nova energia de hoje, porque este é um sistema que a maioria de vocês nem mesmo conhece. Nem sabem como usar. Alguns de vocês o usam o tempo todo, só não sabem o que estão fazendo. Não é intuitivo. Vou dar a vocês a verdade sobre a sincronicidade. E chamarei de a derrota da curva normal, a curva de Gauss. Quando algo acontece com vocês que é bom, seus amigos ao seu redor dizem: que pessoa sortuda você é. Quais são as chances de que isso poderia ter acontecido com você? Quando você entrou em uma situação difícil, talvez até mesmo algo que seja comum para a humanidade e em sua cultura, como por exemplo uma cirurgia, e de repente você sai de lá com resultados maravilhosos e eles dirão: isso foi além das nossas expectativas, você é uma pessoa muito sortuda. E então isso acontece de novo e de novo. Ou então você vai para algum lugar e você encontra exatamente a pessoa correta, que tem a informação exata que você precisava naquele momento. Quais são as probabilidades, eles dirão, de isso acontecer? Que pessoa sortuda. Porque os humanos não veem a estrutura da sincronicidade. Eles veem uma estrutura de planejamento, olhar com antecipação. E esta é a única forma que vocês podem realizar coisas. E neste quebra-cabeças, eu ainda nem mencionei o pensamento positivo, mas isso ainda é planejar de uma forma linear, para que você possa chegar em uma meta. E não importa que tipo de processo você tenha estudado, que vai te levar do ponto A até o B, precisa haver uma meta.
Em algumas delas, vocês vão pegar a meta, colocarão sobre a geladeira para que possam ver a cada dia. E este é um ser humano linear. E se eu dissesse a você que há um processo que não é linear, que não tem nenhuma meta? Não uma meta linear, mas uma conceitual. Uma meta conceitual que diz: querido Deus, coloque no lugar certo que eu não sei onde é. Querido Deus, quando você fizê-lo, faça confortável para mim, para que eu veja o sentido, torne mais fácil e me traga as situações apropriadas para me levar até lá. Que tal isto? E se você disser isso para alguém nas ruas, eles dirão: você deve ser da nova era. Pois isso não é algo lógico. Pois você está em um lugar onde você espera que Deus faça tudo. Não, você não está. E esse é o tema de hoje. Não, você não está. Você está simplesmente mudando a caixa da crença para incluir algo que não está em 3 dimensões, mas que alguns de vocês têm usado por muito tempo, apenas não estão conscientes disto. Portanto, a palestra de hoje é isso que nós vamos chamar. Meu parceiro adora isto. É sobre o poder da sincronicidade, a verdade sobre ela. O que ela é, de onde ela vem, quem está envolvido nela e o que vocês podem fazer para promovê-la. O ser humano cria em sua crença, é assim que começa. Isto vem de meu parceiro que adora falar sobre o anjo do estacionamento. Porque este é o exemplo que ele usa, então usaremos a mesma coisa. Muitos trabalhadores da luz adoram usar aquilo que eles podem ver, que eles consideram como um anjo especial que tem poderes com os carros. E aquele anjo especial sentará-se sobre o carro, se colocará de pé e verá em um gigante parque de estacionamento quem está saindo e o que está acontecendo. E então você vai atribuir seu poder para o anjo do estacionamento e vai encontrar alguém que está saindo da vaga e vai funcionar. Agora, isto não é planejar com antecedência, é um conceito diferente. É um conceito de que você pode se colocar onde um anjo se tornará os seus olhos, bem acima do estacionamento, para ver os parâmetros de todo o estacionamento e o que está acontecendo com todos ao mesmo tempo. E se isto fosse possível, então você, em 3 dimensões, poderia direcionar o seu automóvel para a fileira correta, para o lugar correto, para encontrar aquela vaga no momento apropriado, especialmente se você estiver aliado com outros, para chegar no momento que alguém está saindo. E funciona, uma vez após a outra funciona. Funciona porque esta é a definição de sincronicidade. Não planejar com antecipação, mas um conceito que você atribui no qual você acredita, que requer uma visão em perspectiva da situação que você não pode ter em 3 dimensões. Sincronicidade. Eu não posso fechar essa história do anjo do estacionamento sem dar a você o resto da história que meu parceiro exige que eu dê a vocês. Não há tal coisa como o anjo do estacionamento. É você atribuindo o seu poder para uma criatura mitológica, com um pi em seu peito. E os humanos são muito bons nisso. Eles não acreditam que eles podem fazer, mas eles acreditam que poderes angelicais podem fazer, pois eles atribuem seu poder, mas são vocês que estão fazendo, meus queridos, são vocês que estão fazendo, apenas não acreditam nisto. Portanto, aqui estamos nós, com um exemplo. É o mesmo que nós demos várias vezes. Meu parceiro já deu esse exemplo. E eu encorajo ele a dar, porque é aquele que muitos de vocês compreendem. Agora, vamos colocar isto em uma capacidade maior. A escala da vida e do viver. Aqui está você em uma situação onde você desejaria se mover adiante para uma área sobre a qual você não conhece. Tudo que você quer fazer é estacionar. E quando você estaciona, existe uma metáfora por colocar o veículo do ser humano em um lugar que é apropriado para a sua vida. O que quer que isso seja. Ele te leva até lá de forma que você possa continuar com aquilo que você foi fazer. Esta é a metáfora.
Os humanos têm uma ideia do que isso seria. É normal que vocês construam metas. Eu quero escrever um livro, eu quero criar um centro de cura, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. É absolutamente normal. A primeira pergunta que eu preciso fazer a você é: você estará bem se não for o que você pensa? Você estará bem se for melhor do que você imagina? Tudo bem se adequar com a caixa com a qual você veio? E as coisas que temos talvez você nem tenha consciência. Aqui está como funciona. Este é o como em 3 dimensões. Você vem para uma reunião como essa e você encontra alguém pela primeira vez. Você não veio com essa pessoa. Você encontrou em um lugar na parte de trás ou então no banheiro. E então vocês começaram a conversar e perceberam que têm interesses em comum. E então tudo pode acontecer. Eles têm informação que vocês precisam, ou você tem algo que essa pessoa pode precisar. E você parte com uma conexão que você não esperava, e essa conexão leva para algo mais, pois eles conhecem pessoas que você não conhece, e vice-versa. Você ligaria para eles, marcaria um encontro se desejasse. E aqui vem algo que você não esperava. Você se encontrará trabalhando em uma área na qual você não esperava trabalhar, que preenche muitas das coisas que você desejava. Às vezes, você acaba sem expectativa nenhuma e você encontra um parceiro de vida. Isso acontece frequentemente porque você decidiu vir para onde está a família. Frequentemente os seres humanos resignaram-se a estar sós porque ninguém acredita no que eles acreditam. E então eles vêm para uma reunião de pessoas com mente parecida e encontram alguém que acredita. Há mudança de vida, romance, sincronicidades. Você não planejou, percebe a diferença? O humano que sai da porta para vir para essa reunião, o que você faz? Eu estou me adiantando aqui. O que você faz? Será uma boa reunião, vamos dar energia a ela, vamos aparecer, vamos ter um bom momento, vamos embora. Ou, querido espírito, se eu devo encontrar alguém, então deixe-me ter a possibilidade de pelo menos procurar por isto. Percebem a diferença? Um é planejar, outro é esperar conceitos que vocês não podem definir. Conceitos que vocês não podem definir, que iriam guiar sua vida para um lugar que você não esperava. Eu estou em uma sala com velhas almas e pelo menos há 4 de vocês que sabem exatamente do que estou falando. Vocês estão aqui porque alguém mostrou algo a você, que então fez com que você se voltasse para isso. Fez com que você olhasse, não é? Eles não deram a você uma doutrina, não é? Mas fez com que vocês olhassem para isto. Vocês podem colocar um preço nisso? Fez com que você olhasse para um lugar que dizia: será que eu sou construído divinamente? Será que meu corpo biológico tem algo maior dentro dele? Algo chamado sabedoria inata, que é inteligente, sabe quem eu sou e trabalha comigo quando eu peço, uma consciência dentro da consciência, que me conecta com as sincronicidades, muito além da média, da curva normal. Eu acabei de dar a vocês o cenário que pode acontecer frequentemente em reuniões como esta, em pequenas reuniões grandes. Eu chegarei ao que é necessário daqui a um minuto. Agora vamos falar sobre como funciona. E essas são coisas que nós discutimos raramente e nunca em um pacote como este. E nós precisamos primeiro falar sobre a majestuosidade do ser humano. Não foi há muito tempo que nós demos a vocês uma canalização falando sobre as 9 energias do ser humano. É onde eu queria que meu parceiro começasse a ensinar. É esotérico, é complexo, mas já é tempo. E há partes conceituais dos atributos que precisam ser ensinados e que vão além do que um ser humano está acostumado a ouvir, até mesmo nessas reuniões.
E aqui está uma delas. Se for verdade, meus queridos, que vocês são partes da fonte criativa, e então vocês logicamente compreendem que a sua alma, se vocês quiserem chamar assim, é enorme e apenas uma parte dela está dentro do seu corpo biológico. Se toda ela estivesse lá, você desapareceria. Você se transformaria em luz. Ou, mais do que o poder dos mestres humanos, vocês têm aquilo que Elias e Eliseu viram juntos e experimentaram juntos. Vaporização da estrutura celular devido ao poder de Deus não poder viver dentro do ser humano em sua força plena. Você compreende? E se você compreende isto, você compreende que você está apenas tendo uma parte do que é você, que é o Criador, em seu corpo. E, portanto, aqui está o que pede uma outra pergunta. Onde está o resto dele? Está comigo? Está do outro lado do véu, como parte da fonte criativa. Nunca deixou? Está aqui, e o que é difícil em sua caixa é que você carrega uma identidade corporal que é singular, nós já dissemos isso antes, e você, na verdade, não é. Você é parte do grupo que é Deus. Uma parte de você separa-se e se torna corporal. Este é um corpo com uma face e uma que você chama vida. É assim que vocês veem as coisas. Agora deixe-me dizer a verdade, é que você é um ser multidimensional e parte de você está do outro lado do véu que você chama Deus. E você se acostuma a isso. Ele não está separado. Não há uma alma em algum outro lugar com sua face do outro lado do véu, batendo os dedos esperando que você volte para casa. Há humanos que acreditam nisso, porque tudo que eles podem fazer é projetar sua linearidade sobre a majestuosidade de Deus. Nós já falamos sobre isto. Portanto, acostume-se ao fato de que há um Deus quântico e um ser humano linear e você não pode juntá-los facilmente. Você é parte da sopa que é Deus. E aquela parte olha para baixo sobre você e está sempre disponível. Sempre disponível. Assim como o anjo do estacionamento. Ele vê tudo. Imagine uma parte de você. Vamos colocar em sua realidade tridimensional. Há um espião no céu. Ele olha para tudo o tempo todo, ele sabe quem você é, sabe tudo sobre você, porque ele é parte de você. Ele transmite informação para você que você recebe através de pensamentos intuitivos. Você está aqui, está compreendendo? Vá para encontrar lugares apropriados se você estiver ouvindo. E é isso que você precisa saber. Cada simples ser humano no planeta tem isso, porque cada simples ser humano é uma parte do todo. Compreende isto? O que acontece, no entanto, se há uma transmissão e 90% das pessoas não têm um rádio? Eles não receberão. A transmissão ainda está lá. Eles não têm um rádio porque eles não acreditam. E então aqui vem você. Alguns de vocês receberam seu rádio há muito tempo. Alguns de vocês estão recebendo agora. Vocês estão acreditando de que existe o rádio. O rádio é a glândula pineal. Ela se abre para um portal multidimensional que se sintoniza com aquilo que é você. E isso é difícil para um ser humano compreender. E guia você para onde você deve estar. É benevolente, é parte de Deus, é parte de mim. É difícil de explicar. É por isso que eu me sinto tão bem, meus queridos. Vocês se perguntam por que eu me sinto tão bem? Porque é você. É belo. É belo. Se você é parte da fonte criativa e você é quântico e multidimensional, significa que Deus tem sua face. Nós nunca levaríamos você para um lugar por outros motivos, a não ser questões benevolentes e belas. E este é o sistema. Agora vamos retornar para onde estava você quando decidiu vir para esta reunião. Do que se tratava? Alguns de vocês estão sentados aqui hoje e vocês não sabiam sobre a reunião até o último minuto. Eu quero dizer a você, você se sintonizou? O seu rádio está funcionando? Porque
A natureza intuitiva conversou com você o bastante para que você olhasse para algum lugar, fizesse alguma coisa, fosse em algum lugar e encontrasse e descobrisse que isso estava acontecendo. Agora eu vou fazer a pergunta mágica. Não se sinta muito mal, mas quem é que você não encontrou ainda nesta sala? E esta é uma grande pergunta. Você não pode encontrar a todos, não é? E agora nós estamos entrando no processo da sincronicidade. E o processo é guiado por pensamentos intuitivos através do que vocês chamam inteligência inata do corpo para estar no lugar certo, na hora certa, para falar com a pessoa correta. E você não pode planejar isso, não é? Você precisa estar sintonizado com isto. Alguns de vocês têm isto e descobriram coisas hoje aqui que farão uma mudança em sua vida. Vocês encontraram outras pessoas, é disso que se trata. Portanto, quando o ser humano diz a você, você precisa ser da nova era para acreditar que essas coisas vão acontecer. Não, você não acredita nisso, você vai trabalhar para isso. Você vai sintonizar, ouvir ao seu pensamento intuitivo para se colocar no lugar certo na hora certa. Dispensando a noção de que uma pessoa da nova era apenas se senta, não faz nada, espera que Deus fale com ela. Não é assim que funciona. Você se levanta, move-se, vai para lugares que talvez não tenha nada para você, mas você precisa aprender a usar a intuição. Estava certo, não estava? Como eu me sinto quando estava certo e como é quando não estava? Coloque essas coisas juntas e logo, logo as outras músculos no corpo começarão a funcionar melhor para você. A sabedoria inata trabalha com você para sintonizar de forma fina. Então você poderá olhar pela sala e dizer sim, sim, não, não, sim, sim. E então com quem você deveria falar? Talvez você deveria compreender que a família é uma. Mas há aqueles dentro da família que têm algo para você. Eles vibrarão diferente porque eles têm. Vocês verão em seus olhos. Isto é intuição em seu melhor, mas espere até isso funcionar. Quando vocês olharem para alguém e eles olharem de volta e você puder dizer, olá, velho amigo, é bom ver-te. E você poderá dar um abraço por um instante ou apertar mãos, dependendo da cultura, e saber que você acabou de encontrar um velho amigo novamente. E eles poderá ser apenas por um instante, para que você pudesse encontrar de forma quântica e reconhecer o fato de que vocês são velhas almas, e isso é bom bastante. A coisa mais difícil para os humanos é o que eu vou dizer a seguir. O processo é diferente do que você imagina. Nós estabelecemos primeiro que não é linear, que é um atributo conceitual que você não pode planejar, o tempo não é conhecido e você não pode colocar uma meta em seu refrigerador. Então, requer que o ser humano tenha fé, sem nenhum relógio. Esse é o número 1. Nós estabelecemos que a informação vem daquela que são muitos de vocês do outro lado do véu, porque você não pode sustentar toda a mestria que você tem no seu corpo físico e você é parte da fonte criativa e sempre será. Parte de você está do meu lado do véu. É a parte que fala com você intuitivamente e que diz, vá para a esquerda, direita, sente-se, levante, vá até lá e encontre aquela pessoa. Agora a próxima é difícil. Como eu posso descrevê-lo? Há 7 bilhões de almas no planeta. E como todas elas têm o mesmo atributo que você tem. Todas elas. E elas estão todas do outro lado do véu, da mesma forma como estão aqui. Todas elas. E todas elas estão falando ao mesmo tempo. E transmitindo coisas. Mas eles transmitem coisas. Essas coisas que estão sendo transmitidas são com a mente de Deus, porque eles estão do meu lado do véu, você está compreendendo isso? Portanto, se eles têm um eu corporal que está total e completamente inconsciente, que não tem nenhum rádio, então não fará nenhuma diferença, mas eles ainda estarão transmitindo o que está acontecendo a partir do olho que está no céu. E isso significa que você pode ouvir a eles também. Eles estão sintonizados com sua frequência. Eles dirão onde você não deve ir. Eles dirão coisas que intuitivamente irão ajudar a guiar você e ajudar você. Eles estão lá. Vocês não compreendem. Novamente, na singularidade, você está conectado com uma alma. Você, do meu lado do céu. Não, você está conectado com todas elas.
e todas elas são benevolentes ao mesmo tempo. E portanto, mesmo as partes e pedaços da alma de pessoas que não creem ainda estão transmitindo informações que irão ajudar a humanidade, e vocês e aqueles que não estão ouvindo, e vocês receberão orientação de todos. Um conceito difícil. Portanto, não é apenas para que você esteja aqui e lá, é também para que você esteja afastado daqui e saiba o que está acontecendo lá. A intuição começa a aumentar e você se torna realmente muito sortudo para os outros seres humanos. Bem, as pessoas dizem, olha aquela tragédia que eles escaparam. Por que você deixou o prédio antes dele cair? E eles dirão, eu não sei. Alguma coisa me disse para ir. E foi isso que eles fizeram. E isso acontece frequentemente. É possível que a alma humana está conectada de tal forma que ela conversa com todos ao mesmo tempo, e aqueles que estão com os rádios estão captando, e eles são as velhas almas. O que você deveria fazer com essa informação? Bem, nós já cobrimos bastante dela. Compreenda o processo e acredite nele. Esse é o primeiro passo. Não se desaponte porque o plano não está funcionando. Vocês não podem ter ambos, meus queridos. Vocês não podem ter planos na esquina caso a sincronicidade não apareça. Porque você irá neutralizar a sincronicidade se fizer isso, percebe? Em segundo lugar, compreenda que a sincronicidade poderá te levar para um lugar para o qual você não planejou. Tudo bem? E a velha alma que está sentada na cadeira está dizendo, sim, está bem, qualquer coisa. É mesmo? É mesmo? Porque os humanos gostam da sua forma. Vocês são empurrados e puxados para situações desconfortáveis, lugares desconfortáveis. E se você pode honrar onde está e dizer, estou bem, eu sei que eu deveria estar aqui, porque é aqui que a sincronicidade me colocou. Você pode sentir o amor de Deus surgir por seu cérebro, por seu coração, por cada célula do seu corpo quando você diz isso. Obrigado, Deus, por me colocar no lugar certo, na hora certa. Deixe-me dizer algo. Sua meta nunca será alcançada, tudo bem? Você sempre estará em movimento. Sempre. Sempre haverá uma escada para subir. Reconheça e tenha consciência de que novas coisas estão sempre vindo na sua direção até o momento que você der seu último suspiro. Você nunca terá chegado. E você também não gosta disso, não é? Você quer chegar a um lugar e dizer, cheguei. É aqui que eu pertenço e eu não preciso mais trabalhar muito. As velhas almas sempre estão trabalhando. Vocês precisam jogar essa ideia fora. E isso precisa ser bom bastante, e é por isso que vocês estão aqui. Sincronicidade pode colocar vocês em lugares que são belos. Pode salvar sua vida. Irá salvar sua vida. Neutraliza todos os atributos kármicos que têm empurrado e puxado você desde sempre. Muda a forma como as pessoas pensam sobre você porque você muda. Muda a forma como você pensa sobre os outros porque você é colocado em lugares para ver quem você é. Rearranja aquilo no que você acredita porque você começa a ter reforço, uma ação que está funcionando. E você pode permanecer de cabeça erguida e dizer, não tenho nenhuma ideia de onde estou indo, e ficar orgulhoso disto. E você está saudável, mais saudável do que eles estão, mais feliz do que eles. E você amará pessoas que eles não amarão. Percebem o que estou dizendo? Isto é uma mudança que muda tudo que tem sido ensinado ao ser humano em 3 dimensões. E não é deixe acontecer, deixe que Deus faça. É uma parceria, um novo acordo que é conceitual. Exige um trabalho de sua parte. Exige, você precisa mudar
forma como seu cérebro funciona, e mover-se para este lugar, onde antes de você deixar algum lugar, você olhará para ele de forma diferente de quando você olhou, e você dirá: se, então, aquilo, eu irei, me ajude com isto. Espere sincronicidades, e se não vier, é porque ela não deveria vir? Os humanos são engraçados. Olhem para as frases que todos em sua cultura usam. Bem, eu acho que isso deveria acontecer. Eles não tinham nenhuma ideia. Ou então o universo tem uma mensagem para mim. Eles não tinham nenhuma ideia. Isto está correto. Correto. Mas eu acabei de dar a vocês o mecanismo disto. É belo. É para vocês. Informação está sendo transmitida o tempo todo. Mesmo das almas dos que não acreditam, porque elas estão do meu lado do véu e elas sabem que isso é para vocês também. Ajuda vocês a irem de A para B, e mais do que isso, ajuda vocês a chegarem em processos, princípios, pessoas que têm coisas que vão se casar com seu registro acástico. É isso que é novo. Haverá o início de um casamento, não apenas para ajudar os humanos a navegar pela humanidade, mas para navegar aquilo que está vindo, que está estabelecido para a próxima época. E o que eu estou dizendo a vocês é que da última vez que nós falamos, a herança akáshica, o que você aprender desta vez é carregado para a próxima. Então, o que for estabelecido dessa vez será carregado para a próxima, e você se lembrará e continuará a partir dali. A sincronicidade de hoje é o futuro de amanhã. É importante assim, que você comece a aprender como usá-lo e carregá-lo, como esperá-las, como acreditar nela. Uma mudança na forma como as coisas funcionam para você. Isso é parte desse novo ensinamento que estamos dizendo. Vai além da curva de Gauss, que diz que nesta sala há médias e há aqueles que são melhores e aqueles que são piores desses tipos de coisas. Não. Vocês podem controlá-lo. E tudo que vocês precisam fazer é dar uns toques. Isto é chamado sincronicidade. E não está sequestrado apenas para você, velha alma. Qualquer simples ser humano que desejar ter o rádio. E o rádio é o reconhecimento do eu superior e o fato de que Deus está dentro. Um desejo de ouvir de uma forma que eles nunca ouviram antes. Há uma fonte que é amorosa, bela e nunca mudará. E assim é.